Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui está simplesmente muito interessante, porque aqui você vai aprender a interpretar a Bíblia da forma certa. Me responde uma coisa, você tem dificuldade em interpretar a palavra de Deus? Tem dificuldade em entender textos bíblicos quando você pega a Bíblia para estudar, para preparar uma pregação? Se a sua resposta é afirmativa, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque aqui eu vou passar para você 5 regras de interpretação bem simples e práticas que te ajudarão a extrair do texto bíblico todas as lições para a sua vida e para a sua pregação. Já gostou do tema desse vídeo? Então me mostra isso deixando o seu gostei aqui bem abaixo. E não apenas isso, verifica aí se você é um inscrito. E caso você não seja, já se inscreve. É só clicar no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito. E vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras apaixonados pela palavra de Deus. E olha só, se você leva o seu ministério a sério e você quer se aprofundar na palavra de Deus, conheça o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O próprio nome já diz, é uma jornada que você vai entrar comigo, onde eu vou te pegar pela mão e te ensinar a palavra de Deus, começando em Gênesis e indo até Apocalipse. Chegou a hora de você entender a Bíblia de ponta a ponta. Ficou interessado? É só clicar no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá, faça a sua inscrição, pode ter certeza, cabe no seu bolso. É menos que uma pizza e menos que a sua assinatura da Netflix mensalmente. Então, sem mais demoras, vamos pro vídeo e vamos aprender aqui a como interpretar a Bíblia do jeito certo. Ó, vamos comigo até o final desse vídeo, hein? Vamos lá! E em primeiro lugar, uma primeira regra de interpretação que eu quero passar para você que tem muita dificuldade em interpretar a Bíblia é a seguinte: analise o contexto. É isso mesmo, o contexto, ele é assim, de fundamental importância para entender qualquer tipo de texto bíblico, independente do gênero literário ou do livro que você esteja estudando. Caso você não saiba o que é o contexto é tudo aquilo que vem antes do texto que você está considerando e depois dele. É chamado de contexto imediato. Então, por exemplo, se você está estudando, está tentando entender o Salmo 46, verso 5, eu não me lembro agora o que está no Salmo 46, verso 5, só estou usando como exemplo aqui. Para você ter um entendimento correto deste verso, você precisará olhar então o Salmo 46, do 1 ao 4 e do 6 até o final. Isso é o contexto, é tudo aquilo que está em volta, é tudo aquilo que faz parte da história. Até porque você já deve ter ouvido eu falar isso aqui em outros vídeos, mas vai me ouvir falar outra vez. Texto sem contexto é pretexto para qualquer tipo de interpretação. Tem muitas interpretações absurdas por aí afora sendo feitas por se negligenciar o contexto. E eu não quero que você que me acompanha aqui, eu te considero praticamente um aluno meu, eu não quero que você erre nessa parte. Então, ao estudar um texto, um versículo, um verso, seja para pregar, para dar uma aula na escola dominical, para dar uma palavra na igreja, sempre analise o contexto, tá? Isso vai fazer toda a diferença, além de ajudar você na interpretação da palavra de Deus. Tudo bem? Combinado? Então não esqueça do contexto. E sem mais demoras, vamos para a nossa segunda regra muito importante. E em segundo lugar, uma segunda regra de interpretação aqui. Olha, essa regra é muito importante, tá? E eu preciso que você preste bastante atenção aqui. Sabe que regra é essa? Saiba diferenciar o que é literal do que é figurado. A Bíblia, ela é uma literatura, você concorda comigo? E como toda literatura, as pessoas que escreveram a Bíblia, os homens que foram inspirados pelo Espírito Santo a escrever o que conhecemos por Bíblia, eles usaram tanto linguagem literal, quanto também figuras de linguagem para passar a sua mensagem aos seus contemporâneos, aos seus destinatários. E cabe a nós, leitores da Bíblia do século 21, saber diferenciar aquilo que é literal e deve ser tomado ao pé da letra, se assim podemos dizer, e aquilo que é figurado e devemos tomar cuidado para não interpretar literalmente ao pé da letra. Vou te dar um exemplo.
A Bíblia, ela fala lá em Josué capítulo 10 que Josué, quando ele orou na sua batalha contra os gibeonitas, que era um dos povos que habitavam em Canaã, ele deu uma ordem ao sol e o sol se deteve e a lua também se deteve. Hoje nós sabemos pela ciência que na verdade não foi o sol que se deteve nem a lua, foi a terra que parou a sua rotação. Por mais que para nós pareça absurdo, foi um milagre operado pelo próprio Deus. E esse episódio deve ser entendido como literal, pois pertence a um livro histórico, a história de Israel. Agora, quando você vai para Salmos, você vai encontrar em Salmos muita linguagem figurada, muita figura de linguagem. Por exemplo, há muitos textos no livro dos Salmos dizendo que Deus é um muro, é uma rocha, é um alto refúgio. Como que você vai interpretar esses textos? Você vai imaginar Deus feito de pedra? Você vai imaginar Deus feito de tijolos, um tijolo em cima do outro como em um muro? Você vai imaginar Deus como uma fortaleza, literalmente? É claro que não. São figuras de linguagem que retratam que Deus, ele nos protege, que Deus, ele é imutável, que Deus, ele é poderoso. Deu para você entender? Então toda figura de linguagem, ela aponta para uma verdade literal. Outro exemplo, quando Jesus disse lá em João capítulo 10 que ele é a porta, você não deve entender ali o sentido como sendo literal. Jesus ele não é feito de madeira, ele não tem uma fechadura para a gente abrir e fechar. Não, quando ele disse que ele é a porta, ele quis dizer no sentido figurado, passando a mensagem de que é apenas por ele que encontramos a passagem para a vida eterna e a passagem até o Pai. Quando ele disse que ele é o caminho, nós não devemos imaginar Jesus como sendo uma estrada, um atalho. Não, ele está dizendo que é apenas por ele que as pessoas chegam até o céu. Você consegue compreender? Então a Bíblia, ela tem os seus relatos literais, mas tem também os seus relatos figurados. E saber diferenciar um do outro vai te ajudar muito na interpretação. Ok? E essa dica está bem ligada à dica anterior. Thales, como que eu vou saber o que é literal e o que é figurado? Primeiro, pelo contexto, ok? E segundo, faz sentido tomar esse versículo literalmente? Você deve sempre se perguntar, não faz sentido, aqui está falando que Deus é uma rocha. Eu não devo imaginar ele literalmente como uma rocha. Então, é uma verdade figurada. Então o contexto sempre vai mostrar para você se aquilo que está contido na palavra de Deus deve ser tomado como literal ou como figurado. Mas você precisa aprender a diferenciar um do outro, tá? Isso vai facilitar muito a sua interpretação. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa terceira regra. E em terceiro lugar, uma terceira regra que eu quero passar para você aqui, muito interessante também, para você que tem dificuldade em interpretar a palavra de Deus, é a seguinte: deixe que a Bíblia explique a própria Bíblia. Parece óbvio, não parece? Mas muita gente erra justamente aqui. Tem muitos que, ao se deparar com um texto difícil de se compreender, cujo significado é enigmático, ele tenta por si mesmo achar o significado daquele texto, ou impõe as suas ideias sobre a palavra de Deus. Essa é uma maneira errada, tá? De se interpretar a Bíblia. Eu falo isso por experiência própria, porque eu no meu início de caminhada, como estudante da palavra de Deus, eu já fiz isso. Já impus sobre textos o significado que eu queria que ele significasse e não extrair dele o verdadeiro significado, tá bom? Mas eu quero te precaver a não cometer esse erro, tá? Então o que você deve fazer em casos como este, quando você está lendo a Bíblia e se depara com textos que são difíceis de se compreender? Sabe o que você faz? Você vai para outras partes mais claras da Bíblia e procura ali uma luz que te traga o significado daquele versículo obscuro. É isso que quer dizer deixar a Bíblia interpretar a própria Bíblia, ou buscar em textos claros luz para textos que são obscuros. Só para você ter uma ideia, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 29, lá é dito, Paulo na verdade faz uma afirmação um pouco obscura, que até hoje é motivo de debate. Paulo fala daqueles que se batizavam pelos mortos. Aí você para e pensa, como assim se batizar pelos mortos? Quer dizer que se alguém morreu sem se batizar, um vivo pode se batizar em lugar de alguém que já morreu? Não, não é isso que Paulo quer dizer. E como que a gente sabe que não é isso que Paulo quer dizer?
comparando esse texto obscuro com textos mais claros da palavra de Deus que nos mostram que depois da morte não há mais chance de salvação, nem de redenção e nem de qualquer tipo de benefício espiritual da parte dos vivos. Por exemplo, Hebreus 9:27, que nos fala que depois da morte segue-se o juízo. Então você nota na prática como isso funciona? Quando eu me deparar, portanto, com um texto difícil de se compreender, eu não vou impor sobre ele o significado que eu gostaria que ele tivesse e nem vou distorcer o significado do texto. Eu vou procurar em outras partes da Bíblia clareza sobre aquele texto que eu estou tendo dificuldade. Eu espero que tenha dado para você entender aqui o conceito e a minha explicação. Lembrando, tá? Para que você possa fazer isso com habilidade, com excelência, você precisa ser um leitor da Bíblia. Ok? Não tem como você buscar em outras partes da Bíblia luz para textos que são obscuros se você não pega a Bíblia para ler uma vez no dia. Então você precisa ser um leitor da Bíblia, tá? Isso vai facilitar muito a sua interpretação. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa quarta regra e você continua aqui comigo, hein? Vamos até o final. E em quarto lugar, uma quarta regra de interpretação aqui muito prática para te ajudar a interpretar a Bíblia caso você tenha dificuldade, é a seguinte: faça perguntas ao texto. Isso aqui eu já falei muito aqui nos vídeos do canal. Quem me acompanha há mais tempo e assiste os vídeos regularmente sabe que eu falo sempre dessa dica aqui porque ela faz muito sentido e ajudará demais você. Você lançar sobre o texto perguntas. Thales, mas qual perguntas eu lanço ao texto? Eu vou te dar algumas dicas aqui de perguntas que você pode lançar ao texto. Então você tem lá o texto que você não está compreendendo, que você quer interpretar. Como que pode ser facilitado o seu entendimento desse texto? Você lança as seguintes perguntas. Primeiro, o que? O que está sendo dito no texto? Segundo, quem? Quem está falando ou quem é o agente, quem é o personagem principal desse texto? Terceiro, por que está acontecendo isso que está sendo relatado no texto? Quarto, quando isso está acontecendo? Que circunstâncias estão em volta deste acontecimento? Quinto, por quê? Sexto, para quê? Então você lança essas perguntas básicas ao texto e vai anotando as respostas, tá? É importante que você faça isso. Tenha um caderno de anotações do lado e anote as respostas e você vai ver que o exame em busca dessas respostas vai facilitar muito a sua vida nessa interpretação que você está fazendo do texto, ok? Esse tipo de abordagem me ajuda muito quando eu tenho dificuldade em extrair lições do texto bíblico e eu tenho certeza que vai ajudar você também e vai facilitar a sua vida. Então tô te passando aqui algo que eu uso, tá? Algo que eu experimento na minha vida, nos meus estudos particulares da Bíblia. Então aplique essa quarta regra e você vai ver a diferença que fará no seu estudo, no seu devocional, na sua preparação de uma pregação, ok? Então, sem mais demoras, vamos para a nossa quinta e última dica. E em quinto lugar, uma quinta regra aqui, uma quinta dica para você que tem dificuldade em interpretar a Bíblia, seja para montar uma aula de escola dominical, para se edificar num devocional ou para pregar a palavra, é a seguinte: ore pedindo entendimento. É claro, esse vídeo seria incompleto se eu não falasse da oração, porque aquilo que talvez esse vídeo não possa fazer por você, por mais conteúdo que ele tenha, o Espírito Santo, que inspirou a palavra de Deus, ele pode te ajudar. Na verdade, a Bíblia, ela é o único livro da face da terra, da história humana, de todos os outros livros que foram escritos. É o único que você lê na companhia do autor. Então nada te proíbe ou nada te impede de conversar com o autor das Sagradas Escrituras quando você estiver lendo, pedindo sabedoria. Espírito Santo, abre meu entendimento, desvenda os meus olhos, como fala lá no Salmo 119, verso 18, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Me ajuda a interpretar, me ajuda a entender e pode ter certeza, o Espírito Santo é o melhor professor que tem de interpretação bíblica e de aplicação do texto bíblico que alguém pode ter. Então não esqueça de orar. Nas suas orações particulares, peça sempre sabedoria da parte de Deus. Nas suas orações, antes de começar a estudar a Bíblia, peça sabedoria ao Espírito Santo. E você vai ver que isso fará total diferença no seu estudo bíblico aí particular na sua casa, ok? Então aplique essas 5 dicas, eu tenho certeza que elas farão
toda a diferença se você é alguém que tem dificuldades em interpretar a Bíblia como um dia eu tinha. Vai transformar seu ministério, eu tenho certeza disso. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as nossas 5 regras bem práticas, bem simples para você que tem dificuldade em interpretar a Bíblia e quer aprender de uma vez por todas a interpretar da maneira certa. Você gostou desse vídeo? Sua vez de me mostrar isso agora, deixando o seu gostei aqui logo abaixo e não saia desse vídeo, isso mesmo, não saia sem se inscrever. Clica no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito, vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras da Palavra de Deus. E olha só, se você leva a sério o seu ministério, a sua chamada e quer entender a Bíblia de uma vez por todas, de Gênesis a Apocalipse, de uma maneira fácil, prática, conheça o meu curso Entenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu quero ser o seu professor e te ensinar passo a passo a palavra de Deus, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. Chegou a hora de você entender a Bíblia como você nunca sonhou. Chegou a hora de você conhecer a palavra de Deus de ponta a ponta. Já clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá, faça a sua inscrição, é menos do que uma pizza e menos do que a sua assinatura da Netflix mensalmente, tá? E para você que chegou até aqui, eu vou deixar aqui o meu estudo bíblico de ontem sobre o fruto do Espírito. Você assistiu? Não? Então já clica aqui e assiste esse estudo bíblico aqui que vai te abençoar demais. Então vou ficando por aqui e agradeço de coração a sua companhia. E te aguardo no próximo vídeo, hein? Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau!